Oi. Então, para quem perdeu o encontro de segunda-feira, dia 2 de maio, a gente juntou as duas turmas e falamos sobre o tema dos sacramentos. A gente falou um geral sobre todos os sacramentos. E eu expliquei para eles que mais para frente a gente vai ver cada um deles mais detalhadamente, tá? Então é o tema 5 do livrinho da terceira etapa, se vocês quiserem acompanhar, para quem não teve, algumas mães que os filhos não poderiam estar, me pediram, né, para enviar o tema. Então o tema é o tema 5, tá? Então a leitura foi a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 9, isso tem no livrinho. Então vocês podem iniciar com a oração do Espírito Santo, fazer a leitura e refletir um pouco sobre essa leitura. Então, o tema dos sacramentos, a gente fala que ele é um presente de Deus para nós, tá? E que ele nos presenteou assim para nos comunicar seu amor por nós, né? Assim, eu expliquei para eles dessa forma, que assim como a gente quando ama alguém, a gente demonstra o nosso carinho com sinais, né? Pode ser com uma atitude, ou com um abraço, com um carinho, com um presente. Assim também Deus também nos presenteou com esses sinais. Então, os sacramentos são esses presentes de Deus para nós, para demonstrar esse amor. Então, Ele nos enviou Jesus para comunicar para a gente a salvação. E esses presentes foram enviados por meio de Jesus, porque foi Jesus que instituiu todos os sacramentos. E os gestos e as palavras de Jesus que manifestam esse amor de Deus pelos homens. Então falamos sobre os sacramentos, que eles são divididos em 3 grandes grupos, né? Os sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, crisma e eucaristia. Os sacramentos de cura, que são a unção dos enfermos e a remissão dos pecados, né, a confissão, e os sacramentos de serviço e missão, que são a ordem e o matrimônio. Tá? Dentre esses sacramentos, alguns nós recebemos uma vez na vida e outros a gente pode receber várias vezes durante a vida. São eles os sacramentos da Eucaristia, o sacramento da unção dos enfermos e a remissão dos pecados, a confissão. Então eu falei para eles que esses sacramentos foram instituídos por Cristo, eles são sinais sensíveis e eficazes da presença de Deus na nossa vida. São sensíveis porque, assim como quando a gente demonstra carinho pelas pessoas, a gente demonstra com coisas que nós sentimos, com os nossos sentidos. Os sacramentos também têm essa característica de ter sinais que nós percebemos com os sentidos, como, por exemplo, a água do batismo, o óleo do crisma, a aliança do matrimônio. Cada sacramento tem um símbolo e um sinal sensível, ou vários sinais, né? E são eficazes porque eles realmente realizam aquilo que eles significam pela força do Espírito Santo. E eles são assim como as etapas da vida, né? A gente, como um ser humano, nós temos a nossa origem, nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Algumas vezes nós ficamos doentes, nós temos as curas e durante a nossa vida nós temos nossas missões. Então esses sacramentos, eles acompanham as etapas da nossa vida. Uma coisa importante que foi difícil para eles entenderem, às vezes até para nós, né? É que se a gente não tiver com a disposição correta exigida para cada sacramento, o sacramento não tem efeito, né? A gente só recebe aquele sinal sensível, porém não recebe a eficácia. Então eu dei o exemplo, por exemplo, na confissão. Na confissão, se você chegar e for falar com o padre, se confessar, mas na verdade você não se arrependeu, né? Então, quer dizer, você não está com a disposição correta para receber aquele sacramento, que é o arrependimento, né?
Então o padre vai lá, o padre não tem como saber no teu coração se você se arrependeu de verdade, mas ele é um instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo ali, para dar aquele perdão. Quem perdoa é Deus, é Jesus, né? E o padre é um instrumento, então ele não tem como saber a verdade do seu coração, porém Deus sabe. Então, se a pessoa vai na confissão sem ter realmente se arrependido daquele pecado, ele vai receber o sinal sensível do sacramento, né? O padre vai dar o perdão para ele, porém não vai ter eficácia, aquela confissão vai ser inválida, né? A pessoa vai receber uma coisa vazia, né? Sem eficácia. Então, por isso é importante todos os sacramentos que você tenha a disposição correta do coração para recebê-los, tá? O que mais? Então, falei sobre cada um, né, da iniciação, que é batismo, confirmação e eucaristia, que pelo batismo nós renascemos em Cristo, pela confirmação a gente fortalece os nossos dons do Espírito Santo, porque no batismo os nossos pais nos levam para ser batizados, e eles nos apresentam para a igreja e nós recebemos o Espírito Santo e a graça santificante. E na confirmação, só que a gente cresce, né? A gente se desenvolve e Deus nos deu a liberdade de escolha. Então a gente tem esse sacramento da confirmação, que é pra gente dizer com a nossa própria palavra, nossa própria disposição do coração, que a gente aceita Jesus e renuncia ao pecado. Tá? Então, para isso que serve a confirmação. E a Eucaristia serve ela é um alimento, né? Assim como a gente vê o sinal sensível do pão mesmo, né? Através da transubstanciação, ela se transforma no corpo e no sangue de Cristo, a gente recebe e aquele se torna, na verdade, um alimento para nossa alma, um alimento para nossa fé. Então vamos lá. E eles nos dão participar da graça de Cristo, esses sacramentos da iniciação cristã. Os sacramentos da cura, eles são para nos ajudar a recuperar a graça que a gente perde pelo pecado. Então, no batismo recebemos a graça santificante, o pecado nos afasta de Deus e nós perdemos essa graça. Então, a forma de recuperar essa graça é através dos sacramentos da cura, né? Que é a reconciliação, a confissão, que a gente volta a ter comunhão com Deus, e a unção dos enfermos, quando nós entregamos os doentes aos cuidados de Deus. E como resultado, né, a eficácia desses sacramentos nos afastar da angústia, da dor, nos oferece alívio, cura, esperança, né? Vamos lá. E os sacramentos de missão, que pode ser, na missão a gente pode ser ou ordenado ao sacerdócio, para viver a serviço da igreja, ou o matrimônio, que a gente vive um para o outro e para os filhos, né? Então, o sacramento da ordem, o serviço à igreja, os pastores da igreja, o matrimônio, o serviço do casal, um para o outro e para os filhos. E a missão do casal é criar famílias cristãs. Então, esses sacramentos de missão, eles servem para edificar a igreja, edificar o povo de Deus, ajudar a gente a vencer o egoísmo, o egocentrismo, a autossatisfação, porque a gente realmente está se colocando a serviço. O matrimônio não é para nós mesmos, é para o outro, para a família, para a igreja. E aí, não deu tempo de eu passar 2 videozinhos que são super rapidinhos, chama Catecismo de 3 minutos, é o 3MC, 3 Minute Catechism. E eles são 2 videozinhos bem rapidinhos, de aproximadamente 3 minutos, né, eles não são exatamente, e não deu tempo de passar para eles, que a gente juntou as turmas, eles estavam super agitados, e então até quem estava e puder passar os videozinhos para os filhos, seria bem legal, assim, até para vocês conversarem sobre o tema. Então eu vou passar para vocês e aí vocês podem terminar o encontro com uma oração final, agradecendo a Deus por esses presentes, tá? É isso, gente, muito obrigada. E se quiserem, quem não esteve presente, se quiser mandar uma foto do livrinho, alguma coisa, alguma atividade que respondeu, um videozinho da forma como vocês preferirem, é só me avisar. A gente fez
aí eu marco a presença lá na lista, tá bom? Um beijo!